Hoje nós não vamos refletir sobre Hebreus, como temos feito já nos últimos meses. Vamos fazer uma interrupção este mês todo. Este mês nós vamos rememorar a Páscoa, né? A partir deste momento, deste culto de hoje. Tanto faremos na semana que vem, até o último domingo do mês, né? Estaremos a considerar vários aspectos que antecederam, durante e depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para relembrarmos aquilo que Ele fez por nós. E quando relembramos isso, meus irmãos, quando rememoramos o que o Senhor fez por nós, isso traz a nós, naquele ponto de situação em que nós somos convocados a devotar-lhe maior amor, maior compromisso. Que assim seja, que ao refletirmos em Sua palavra e percebermos acerca daquilo que Ele já fez por nós, sejamos encorajados a amá-lo mais. Em nome de Jesus. Abrimos a Escritura, meus irmãos, no texto para a nossa reflexão nesta ocasião, aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Eu leio aqui os versos 36 e o 37. Mateus 26, versos 36 e o 37. Onde a palavra do nosso Deus diz assim para nós. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos demais e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Pai querido, nós aqui estamos, Senhor, ao redor da Tua palavra, reunidos em nome de Cristo, o nosso único e suficiente mediador, por meio do qual nós temos acesso com confiança diante do trono da Tua graça. Podemos Te adorar sem véu, ó Deus, podemos ouvir-Te ao meditarmos na Tua palavra, podemos adorar-Te, podemos falar com o Senhor como Pai que é de um povo que o Senhor fez filhos do Senhor. Obrigado por isso. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá esta segurança neste relacionamento com o Senhor. Segurança assegurada por meio do nosso mediador, o mediador da nova aliança, nosso Redentor Jesus Cristo, que fez tudo por nós e continua a fazer, porque Ele intercede junto a nós, junto ao Senhor, ó Pai. Obrigado por isso. Obrigado pelo nosso mediador. Obrigado pelos efeitos da salvação na nossa vida, pela mudança do nosso coração. O Senhor nos fez novas criaturas, ó Deus, para amar-Te, para servir-Te com alegria e com singeleza de coração. Tanto na santa convocação, como fazemos nesse dia, mas com tudo que somos e em todos os lugares em que estivermos, ó Deus, com toda a nossa vida. Que assim seja, ó Deus, e que nesse momento, ao rememorarmos um pouco daquilo, do tanto que o Teu Filho, nosso Redentor, fez por nós, que o nosso coração seja compungido, Senhor. Que nós o vejamos naquele jardim, como se ali estivéssemos, a fim de, ó Deus, ter uma percepção mais vívida daquilo que Ele fez por nós. Para que estas palavras que agora nós lemos não sejam simplesmente letras diante dos nossos olhos, mas a Tua palavra, Deus, a revelar-nos aquilo que aconteceu com o Teu Filho e aconteceu a favor de nós. Nos ajuda, Deus. Muda a nossa vida através da Tua palavra. Nós assim esperamos em Ti, confiamos que isso há de acontecer, Pai. Para o nosso bem, para o louvor da glória do nosso Redentor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.
Meus irmãos, muito antes de entregar sua vida naquela cruz, que é esse contexto que nós acabamos de ler no Jardim de Getsemane, Jesus estava a caminho da cruz, na via da cruz. Então, antes de acontecer a sua morte, Jesus teve vários momentos em que nós podemos dizer que ele foi preparado para aquilo. O Evangelho segundo Mateus, nós vemos o preparo não apenas lá no início. Há vários aspectos que mostram o preparo de Jesus Cristo para a sua morte. Nós vemos, por exemplo, o seu batismo, onde ele se identificou conosco. Foi um preparo. Quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, ele venceu o inimigo em nosso lugar. E agora, de uma forma muito marcante também, ele enfrentou dor e angústia a favor de nós, a favor do seu povo. Um dos aspectos centrais, meus irmãos, da pessoa, ou do preparo da pessoa do nosso Redentor Jesus Cristo, é que Jesus Cristo sofreu. Jesus Cristo foi conhecido pelos leitores de Mateus como homem sofredor ou como servo sofredor, um homem de dores. Ele experimentou muita dor. Isso reflete aquilo que o profeta Isaías, no capítulo 53, havia anunciado aproximadamente cerca de 700 anos antes disso acontecer. E embora Mateus não utilize aí explicitamente a palavra ou a expressão servo sofredor, no entanto, Mateus inclui na narrativa que o sofrimento, a rejeição e a morte vicária estava nessa trajetória do ministério do Senhor Jesus Cristo. E essa imagem é especialmente evidenciada aqui nesse relato que nós temos diante de nós, o ocorrido no jardim chamado Getsemane, que vai, na verdade, do verso 36 até o 46. Nós vamos ficar com um extrato deste evento, onde é revelado que Jesus teve uma profunda aflição. Profunda aflição. Talvez você saiba o que é aflição. Muitos de nós já experimentamos na vida aflições, por vários motivos, não é? Nosso Redentor, ele experimentou profunda aflição, consciente que esperava um cálice que ele deveria beber, pelo sofrimento que envolvia a sua morte, e ele beberia esse cálice, é uma figura, a favor da gente, a favor do seu povo. Interessante, meus irmãos, que os evangelhos, eles não são não são mera biografia de Cristo, eles não falam tudo de Cristo. Eles não entram em detalhes acerca da vida de Cristo, senão o relato seria muito maior, não é? Seria imenso. Eles atêm-se a um objetivo mais teológico, porque ele quer mostrar quem é Jesus e o que é que ele fez para a salvação de gente como nós, de pecadores como nós. Então, a boa notícia que esses evangelhos proclamam tem como centro a cruz de Cristo, a morte, a Páscoa, que nós estamos a rememorar. E o Evangelho de Mateus, ele destaca de uma forma até realmente comovente, meus irmãos, que Jesus, de fato, foi aquele homem de dores, aquele homem que muito sofreu por amor da gente. Isso é visível aqui nesses versículos que nós vamos considerar hoje. Por isso eu gostava de te convidar a pensar neles, a atentar para o que ocorre dentro desse contexto, não somente nas palavras ditas, mas dentro deste contexto. E eu vou destacar aqui alguns aspectos iniciais desse sofrimento de Cristo. O primeiro aspecto que eu gosto de enfatizar aqui é que este sofrimento, ele começou de uma forma muito repentina e começou após uma festa, o que deixou a situação muito mais dramática. Sair de uma festa e poucas horas depois estar em angústia e dor. Sai da alegria para a angústia
e para dor. Mateus 26, versos 17 diz assim, no primeiro dia da festa dos pães asmos, esse acontece. Vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? Então eles obedeceram à voz do comando de Jesus, prepararam um lugar, que era um cenáculo, um salão, apropriado para receber Jesus com os discípulos, os 12, entre eles estava o traidor, e passaram então a comer da Páscoa, da mesa, que depois conhecemos como a mesa do Senhor. Então a narrativa do verso 27 até o verso 30 nos está a falar dessa festa. A festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, e dentro dela houve de facto a traição, mas era um momento de festa. Aí o verso de número 36 e 37, os versos nossos, diz assim, em seguida, após a festa, foi Jesus com eles, os discípulos, a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar, e levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Começou, não é que Jesus nunca tivesse experimentado dores, ele experimentou muita dor antes disso. É verdade que aqui no jardim essa dor intensifica. Uma noite fria, sombria, quando subitamente da alegria vem a dor, de forma abrupta. Jesus passa a cair daí, começou a acontecer, que ele então, abruptamente, ele cai numa onda de sofrimento que é quase indescritível para nós. A mídia pode tentar ilustrar, mas somente o Senhor viveu aquilo. E nós só sondamos isso, e não percebemos na profundidade o que foi sentido pelo nosso Senhor. Nós sabemos que na tarde daquele dia, o Senhor Jesus Cristo esteve com os discípulos lá no cenáculo, naquela festa narrada aí nesses versos anteriores. Ao fim do dia, já à noite, Jesus Cristo sai da festa, vai para o Monte das Oliveiras, para esse jardim, onde ele começa a ter tristeza e sofrer angústia. Isso reflete lá o Salmo 42, verso 7, que fala das ondas e vagas, não é? Que começaram a cair sobre o servo sofredor. Ondas e vagas, sofrimento sobre sofrimento. A gente vê aqui um contraste, não é, irmãos? Esse versículo marca essa mudança de situação que o nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou. Que diferença da paz, do canto, da festa ocorrida há poucas horas ali no cenáculo, quando seus discípulos, juntamente com o Senhor, cantaram um hino provável, que era o hábito de cantar num dos salmos, o Salmo 113 até o 118, na verdade, que era o Halel, tipicamente cantado na época da comemoração da Páscoa, e o nosso Redentor muito provavelmente cantou um hino que ele não cantaria mais aqui neste mundo. Foi a última vez que ele cantou antes de enfrentar a morte na cruz. E agora ele termina essa festa e já não há mais santa paz. Já não há mais alegria da festa, meus irmãos. Já não há mais aquela tranquilidade, porque a Escritura relata para a gente que passou a viver um momento muito diferente. É um choque, é um trauma. Talvez alguns de nós já experienciou isso na vida. Sair de um momento feliz, de um momento de vitória, de um momento marcante, positivamente na nossa vida, e passa ao pé da porta e passa a enfrentar tristeza e dor, com uma notícia ruim, uma notícia amarga, coisas dessa natureza. Foi o que aconteceu com o nosso Redentor, meus irmãos. Estas palavras do Senhor são intensas. O Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 33, quando fala deste mesmo evento, diz que Jesus começou a sentir-se tomado de pavor e angústia.
Alguns traduzem essa situação como ele estando apavorado e agitado, a sentir um doloroso assombro, assustado de terror. Marcos usa lá a palavra edemônio no grego, para falar de uma grande aflição, uma profunda aflição. Algo junto do nosso Senhor, meus irmãos, começou a romper os nervos do Senhor. Vai ser motivo que a Escritura falará depois, mesmo nesse contexto, que ele passou a suar sangue. Mas foi algo logo após a alegria terminada, a festa terminada. Agora, dor terrível. Homem algum, meus irmãos, tinha experimentado tanta tristeza e nenhum outro experimentaria o que Cristo experimentou por nós. Então, num sentido muito singular, nós podemos dizer que Jesus foi um homem de dores, foi um servo de dores. Jesus, meus irmãos, foi muito familiar da dor. Nós não gostamos de sofrer, não é? E até questionamos Deus, por que Deus permite que eu sofra? Por que Deus permite que alguém morra na minha casa? Por que Deus me dá isso ou dá aquilo? Quando o próprio Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tem experiência na dor sem paralelo. Sem paralelo e de forma traumática. Mas qual é que foi a razão dessa dor? Qual é que foi a razão da tristeza, dessa angústia que o texto acabou de dizer para nós? A principal razão, meus irmãos, que nós encontramos nesse contexto, é que esse sofrimento deu-se porque Cristo estava a enfrentar o maior inimigo do homem, a morte. A morte. O agrilhão da morte. Observe o texto, aí em Mateus 26, verso 31, diz assim, Jesus diz aos discípulos, ali ainda na festa da Páscoa, não é a primeira vez que Jesus fala acerca da sua morte. Ele fala agora da sua morte usando uma linguagem, uma expressão do Antigo Testamento. Ele fala assim, então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito. Então Jesus estava cumprindo a profecia. Ferirei o pastor. O pastor está a referir-se ao sofrimento e à morte de Cristo. O pastor aqui é o sumo pastor Jesus Cristo. E as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, a começar pelos próprios apóstolos, que haveriam de responder negativamente ao aprisionamento do nosso Redentor Jesus, isso é narrado logo a seguir. O nosso Redentor, meus irmãos, estava, perceba isso, na estrada da cruz, ele estava a caminho da cruz. A hora que ele sai do cenáculo, ele adentra no jardim, já como se adentrasse a um comboio que o levaria, que culminaria com a sua morte terrível naquela cruz. Daí a via da cruz, ou via crucis, como alguns gostam de chamar. E isso aconteceria muito em breve. Em poucas horas, Jesus seria preso, seria julgado, condenado e morreria de uma forma cruel naquela cruz. Os discípulos, embora ouvissem que Jesus dissera a eles que ele morreria, todavia parece que seus discípulos nunca atinaram para isso, até que aconteceu. Todavia, Jesus tinha consciência plena o tempo todo dessa realidade, meus irmãos. Consciente, o tempo todo, sabedor de todas as coisas, de Judas que o traíra, do que haveria de ocorrer logo à saída da festa, o que aconteceria no jardim, a sua prisão, o seu julgamento iníquo, a forma cruel como ele fora morto e onde fora morto, tudo estava patente, transparente diante dos seus olhos. Então nós percebemos aqui que Jesus Cristo tem consciência de que está a caminho da morte, estava a enfrentar a morte frente a frente. Não era uma hipótese, era uma certeza. Não é algo que poderia acontecer, mas algo que estava para acontecer. E isso gerou-lhe sofrimento, gerou-lhe
angústia. É interessante, meus irmãos. Nesse sentido, Jesus é um contraste com vários irmãos que morreram. A história apresenta-nos que muitos crentes enfrentaram a morte com calma, com serenidade. Na verdade, a gente tem na história até mesmo, fora da cristandade, relatos de pessoas que enfrentaram a morte de forma destemida. Olha o caso, por exemplo, do filósofo Sócrates. Não é? Foi condenado a beber um cálice de cicuta. E parece que ele aprendeu a sublinhar as suas próprias emoções, a esconder as suas próprias emoções. Não é? Na cristandade, quando lemos lá a época dos mártires, daqueles que morreram em virtude do nome de Cristo, por amarem a Cristo, nós lemos relatos de irmãos nossos que passaram por tortura, martírio, com coragem e serenidade. Foram vencedores, encarando a dura experiência, não é? Com louvor nos lábios. Estevão nos é dito que ele viu a glória de Deus, não é? Cristo, meus irmãos, diferentemente, nada reprimiu. Nem na vida, nem na morte. Aquela situação fria que ele viveu no jardim, ele deu livre curso aos seus sentimentos, à sua dor. Evidência disso é que ele chamou discípulos para ir para junto daquele momento e eles testemunharam o sofrimento de Cristo. Observe o texto. Verso 36 diz assim, e depois o 37. Em seguida foi Jesus com eles, da onde? Lá do cenáculo, para um lugar chamado Getsêname, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi mais adiante para orar. Todavia ele não foi sozinho, diz a Escritura. E, levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, agora ele tem testemunhas oculares. E foi diante deles, com eles ao lado, testemunhando tudo isso. Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Nesse sentido, a morte de Jesus, meus irmãos, ela foi diferente de todas as demais mortes que já ocorreram e que vão ocorrer nesse mundo. Do ponto de vista físico, a morte de Cristo se assemelha à morte dos seres humanos em geral. Mas a comparação para por aí, meus irmãos. Que quando Cristo morre, ele morreu como penhor do seu povo. Penhor é garantia. Ele morre para garantir a redenção do seu povo. Está pago. Lembra-se? Aquela cruz está pago. Tetelestai, o grego. Está consumado. Cristo paga, garante. Ele é o penhor da nossa redenção, meus irmãos. Por isso ele morre. Ao enfrentar esse momento, ele enfrenta, meus irmãos, com angústia, com profunda tristeza. Ele morreu também, meus irmãos, como nosso substituto. É nós que deveríamos ali estar, mas ele tomou o nosso lugar. É o cordeiro que foi oferecido no lugar da minha vida, da tua vida. Ele toma o lugar do seu povo. Então ele não experimentou só morte física. Nós certamente podemos dizer aqui que ele teve um flash ou um pequeno vislumbre daquilo que o ser humano sem Deus experimentará, que é a morte eterna. O que é a morte eterna? Se não estar alienado da presença bendita de Deus. Quando Jesus Cristo ali esteve, meus irmãos, não somente no Getsêmani, mas durante todo esse momento até a sua morte, ele experimentou a condenação de estar alienado da presença do seu Pai. E não havia coisa pior do que isso, meus irmãos. A morte de Cristo é incomparável. Não há pessoa na terra que tenha vivido ou que viverá algo como o nosso Redentor viveu, de tristeza e de angústia. Estar separado de Deus. Estar alienado da presença do seu Pai. Ele vai falar disso mais à frente. Ele vai clamar ao seu Pai, Pai, por que o Senhor fez isso comigo?
Então, o motivo que nós encontramos aqui nesse contexto para Cristo estar tão entristecido, tão angustiado, é porque ele está a enfrentar a morte face a face. E o que é que significava a morte? Ele estava a agir a favor do seu povo, ele estava a vencer a morte. Ele estava a pagar o alto preço pelo resgate do seu povo. O preço do quê? O preço do pecado. No entanto, meus irmãos, mais informação nos é dada nesse contexto, porque esse sofrimento deu-se em face de um contexto que nós podemos nomear aqui de trevas, de densas trevas. O texto, essa linguagem é usada aqui, um pouco mais à frente. Na verdade, todo o ambiente do Getsemane, da prisão, da morte de Cristo, pareceu ser um ambiente de trevas. E eu não estou a falar de trevas totalmente como ausência de luz, porque haverá ausência de luz também. Haverá densas trevas como ausência de luz também mais à frente. Estou a falar do ponto de vista espiritual, da ausência da presença de Deus. Deus é luz. Onde não está o Senhor, há trevas. Jesus ficou, naquele momento, num ambiente, numa situação, com sua natureza sem pecado, aterrorizado frente à morte, enfrentando uma angústia por causa do seu povo, meus irmãos, com a aproximação de Satanás. É interessante que a Escritura fala, lá em Lucas 4,13, que no começo, na tentação do deserto, em algum momento Satanás ausentou-se por um pouco de tempo de Jesus. Cristo, nesse contexto, pode ter antecipado a ira de Deus, que haveria de ser derramada, despejada sobre ele a favor do seu povo. Porque era isso que haveria de acontecer. Ao morrer naquela cruz, a ira de Deus estava a ser derramada sobre a pessoa daquele que estava a pagar a conta, Cristo. A ira de Deus, que deveria ser despejada sobre o pecador, foi despejada sobre Cristo, o justo. E Cristo, onisciente que tinha conhecimento de todas essas verdades e todos esses factos que estavam diante de si. Mas o que parece que mais angustiou o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, as trevas mais terríveis, mais intensas, que Jesus Cristo deve ter enfrentado. Embora Jesus tenha dito, nesse mesmo contexto, Lucas 22, verso 53, disse ele aos soldados: esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas, aí que cita-se a ideia de trevas, nosso Redentor. No entanto, meus irmãos, o próprio jardim do Getsemane nos ajuda a perceber as trevas que Jesus enfrentava. O texto fala que em seguida, verso 36 aí do capítulo 26 de Mateus, em seguida foi Jesus com eles para o lugar chamado Getsemane. É interessante a palavra Getsemane. Ela tem um significado importante para nós nesse contexto. Getsemane era o lugar que significava lagar de azeite, ou prensa de óleo. O termo aramaico aqui referia-se ao local onde as uvas eram esmagadas, ou o local que servia para prensar as azeitonas, para delas extrair o azeite, o óleo. O fruto era esmagado a cada momento, macerado com força, de forma inescapável, para que dali saísse o óleo. Então foi ali no Getsemane, meus irmãos, na prensa de óleo, onde o nosso Redentor estava a ser esmagado.
Ele começou a ser esmagado numa prensa sem misericórdia, sem escape. Isso nos lembra Isaías 53:10, que prometeu que isso aconteceria. Quando nós olhamos para uma declaração do Senhor Jesus Cristo mais adiante, em Mateus 27:46, eu peço que abras, 27:46, nós encontramos a resposta cabal do que significou essas trevas para o nosso Redentor. Capítulo 27, verso 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, Deus meu. É difícil ler isso sem deixar a comoção de lado, irmãos. Por que me desamparaste? Jesus aqui já estava crucificado. Foi pouco antes dele morrer. Jesus estava a sentir já em todo esse tempo a ausência da presença de Deus, o Pai, a quem ele tanto amava, a quem ele tanto ama. Jesus foi desamparado, meus irmãos, em todo o tempo do seu sofrimento, desde o Getsemane. Desamparado por seu Pai, o Pai que tanto o amava. Jesus estava a ser esmagado, meus irmãos, sozinho. Sozinho. A favor de cada um de nós. Estava a beber o cálice, que ninguém mais podia beber. O amargo cálice, que era a morte e o sofrimento. E o abandono do Pai foi terrível. Nós não gostamos de pensar nisso. Mas a Escritura ensina isso. E algumas pessoas que não gostam de pregar sobre o abandono de Cristo, mas é o relato bíblico que nos ensina isso. Deus meu, falando ao Pai, Jesus disse: por que me desamparaste? Jesus estava a falar da experiência que teve naquele período, meus irmãos. Não há dor equiparável a essa, meus irmãos, de ficar sem a presença do Pai, na hora mais crucial, na hora que ele mais sofria, mais sentia. E muito provavelmente o sentia exatamente por não perceber a presença do Pai com ele. Daí trevas. Daí Jesus estar a enfrentar a morte no momento de terríveis trevas. Jesus sai de uma festa da alegria, vai para um momento traumático de tristeza e dor. No momento de tristeza e dor, ele está nela por enfrentar a morte. Está nela enfrentando o desamparo do Pai. E tudo isso a favor de um povo de propriedade exclusiva dele, a sua amada igreja, seus filhos. Então, quando a gente começa a olhar para isso, meus irmãos, e reconhecemos aqui o servo sofredor, reconhecemos que Cristo sofreu tanto por nós, isso é só um pequeno retalho de tanto que acontece, ou que aconteceu nesse contexto todo. Isso faz nos refletir, meus irmãos, se nós percebemos mais do sofrimento de Jesus, a nossa relação com Ele será diferente, porque ela será aprofundada. Quando a gente percebe o nível, a gravidade daquilo que Ele enfrentou por nós, e percebemos que Ele fez isso, em vez de você falar plural nós, você falar por mim, a minha relação com Ele muda. Muda porque se eu amo, eu olho porque Ele fez e vou amá-lo mais ainda. Porque sem isso, como já foi dito pelo nosso irmão, nós aqui não estaríamos. Nós não teríamos esperança qualquer.
nós não teríamos esperança nem da vida que agora é, muito menos da vida que há de vir. Mas nós temos esperança, por causa daquele evento que aconteceu com o nosso Redentor Jesus. Nós não ficamos desamparados, porque Cristo já ficou desamparado no nosso lugar, meus irmãos. Nós não ficamos em angústia com a nossa vida, do ponto de vista de entristecer-nos e angustiar-nos por causa de qualquer assunto espiritual, porque nós temos alguém que já angustiou-se e sofreu em nosso lugar. Nós o amaríamos mais, nos entregaríamos mais de coração à salvação que ele conquistou para nós naquele contexto, meus irmãos. Que preciosa salvação! Como damos graças a Deus por Cristo. Como damos graças a Deus, meus irmãos, por Ele ter enfrentado o Getsemane. Ter aqui se preparado para enfrentar a morte terrível que enfrentou. Se nós percebemos mais, meus irmãos, o sofrimento de Jesus Cristo, e quando eu falo nós, eu falo da igreja, não só a que está aqui, mas da igreja do Senhor. Sabe, meus irmãos, há muita briga nas igrejas, aqui e ali. Sabe? Há muita dissensão, há muita tensão. Há gente que quer aparecer, a gente que quer ficar no pedestal, a gente que quer ser maior do que o outro. Quando Jesus foi o servo sofredor. E quando nós olhamos para ele, vemos quanto ele fez por nós. E fez por amor. E se a gente olhar para isso e considerar isso, essas tensões entre membros das igrejas em geral cedem, meus irmãos. Devem ceder. Deve ser coisa pequenos passam a ser pequenos problemas na igreja. Quando ela olha para o alto, olha para trás, olha para a história e lembra o quão custoso foi o preço que o nosso Redentor pagou por essa noiva, pela igreja dele. Então nós não levaríamos muito em alta conta, a peito, como dizemos aqui, né? Alguns problemas que possam surgir no meio das igrejas, porque lá no fundo, a maior parte das tensões que ocorrem no meio evangélico é oriunda do pecado, meus irmãos. Do nosso orgulho, da nossa prepotência, do nosso egoísmo. Pecados, fruto da natureza pecaminosa pela qual Cristo pagou tão alto preço naquela cruz. Se nós tivermos uma percepção melhor do que Cristo sofreu antes da cruz e mesmo na cruz, meus irmãos, a tristeza do Senhor, a angústia que Ele experimentou, provavelmente nós estaríamos mais interessados em conhecer quem Ele é e qual é a vontade dEle para a nossa vida. Se Ele fez tanto por mim, quem Ele é? Se Ele fez tanto por mim, o que eu vou fazer que agrada a Ele? Como é que eu vivo? Como é que eu existo? Como é que eu procedo neste mundo, em todas as minhas relações, para agradar esse que tanto fez por mim? Essa será a nossa maior preocupação. Amá-lo e servi-lo. Então, quando nós lemos estas palavras do Getsemane, meus irmãos, que jamais a leiamos de um modo frio, porque certamente, se considerarmos o que ocorreu aqui, meus irmãos, nós vamos ficar constrangidos. Nós vamos ficar com o coração compungido. E eu louvo a Deus por isso. Que Deus seja engrandecido no nosso meio, meus irmãos. Que Cristo seja amado por essa igreja, pelo seu povo espalhado pela terra, porque Ele fez muito por nós e continua a fazer. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar, meus irmãos. Feche teus olhos, pense no que Cristo fez por você naquela cruz, pela tua vida. Pense na sua tristeza, na sua angústia, no trauma que ele enfrentou, da alegria de uma festa, para a tristeza e angústia de um jardim frio, onde ele experimentou o abandono, as trevas da ausência do seu pai.
onde ele estava a enfrentar a morte que logo viria. Ele enfrentou isso pela tua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Ó Pai bendito, nós aqui estamos reunidos em torno da tua palavra. Um coração contrito e compungido, Deus, ao lembrar do que nosso amado fez. Ó Deus, que o nosso coração te adore nessa hora com sinceridade, Senhor. Que todos falem, eu te amo, Deus. Eu te amo, Senhor Jesus. Como devemos amor a ti, Jesus bendito. Como devemos, todos os dias da nossa vida e todos os nossos esforços são palha diante daquilo que o Senhor fez por nós. Arranca de nós a murmuração, ó Deus. E dá-nos a alegria de servir a Ti. Dá-nos a percepção correta, acertada do que é que nós temos. Nós temos um bendito Redentor. Nós temos o Deus, Criador dos céus e da terra, que se fez gente como nós, a nossa semelhança, por amor a nós, entregando-se de uma forma intensa, a sofrer intensamente, em virtude do objeto do seu amor, a igreja a qual fazemos parte. Queremos amar mais o Senhor Jesus. Por isso desperta, ajuda-nos a ouvir mais a Tua voz, Senhor. A ler com bons olhos a Tua palavra, a termos bons ouvidos, atentamente, para percebermos aquilo que o Senhor nos tem ensinado, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra. Fortalece esta igreja que aqui está, ó Deus, a cada um dos nossos queridos irmãos, os menores, aos mais experimentados, para que a vida de cada um de nós seja um perfume, por onde quer que andemos, carreguemos o bom perfume do nosso amado Redentor Jesus. Para o louvor da Tua glória, Pai, nós te bendizemos agradecidos. Amém. Meus irmãos, vamos, nesse momento, cantar o hino de número 340. Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. Vamos colocar-nos de pé, meus irmãos, nos preparando para participarmos desse momento instituído pelo Senhor por amor à igreja.